Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks em edição especial. Hoje a gente vai falar aqui sobre a importância de cuidar da própria saúde, da adoção de hábitos a um estilo de vida saudável, a importância de estar em dia com os exames. A gente vai falar aqui sobre o papel do check-up e do acompanhamento com um especialista. Antes de eu apresentar o meu convidado, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. Essa edição especial do Futuro Talks tem o oferecimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Agora sim, eu vou falar para vocês um pouco do currículo do meu convidado. Ele é Head de Saúde Populacional do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, especialista em gestão de saúde, geriatria e medicina do trabalho. É membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Qualidade de Vida e vice-presidente de saúde corporativa do Hub RH+. Ele também, nosso convidado, também é coordenador do curso de Gestão em Saúde Corporativa e de Saúde Mental no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Leonardo Piovesan. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Natália, pelo convite. Dizer que é uma honra e essa oportunidade de estar aqui hoje para a gente falar sobre esses assuntos que são tão importantes na saúde. Muito bom, vai ser importante esse papo Com aqui. Eu acho certeza. que a gente tem algumas coisas para começar esclarecendo. A minha primeira pergunta é um pouco resgatar esse momento pandemia, enfim. A gente tem um dado aqui que um estudo realizado pela Edelman, que é uma agência de comunicação, apontou que os brasileiros estão 8 vezes mais propensos a buscar informações de saúde do que antes do início da pandemia. Na época da pandemia, a gente falou muito isso. As pessoas vão se preocupar mais com a saúde, elas vão se cuidar mais. E a gente estava mesmo o tempo todo se informando. E hoje esse estudo mostra que a gente continua querendo se informar. Agora, a minha pergunta é: a gente está se informando, mas a gente está cuidando mais da nossa saúde? Muito bem. Excelente pergunta para a gente começar a nossa conversa aqui. Então, o que acontece? De fato, durante a pandemia, né, as pessoas buscaram mais informação de saúde. Mas a gente teve um contraponto aqui, que é assim, muitas informações que as pessoas buscaram foram informações nem sempre oficiais, nem sempre baseadas em evidência, nem sempre nas associações e fontes corretas. Então, ao meu ver, né, as pessoas, apesar de buscarem mais informação, elas não cuidaram mais da sua saúde. E os dados mostram isso. Por quê? A gente teve uma pesquisa que foi feita durante a pandemia com mais de 47 mil pessoas. Uma pesquisa que envolveu a Fiocruz, a Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais. E essa pesquisa fez o quê? Ela investigou os hábitos e o estilo de vida das pessoas durante a pandemia. E, para nossa surpresa, o que aconteceu? Houve piora nos indicadores de estilo de vida. Então, assim, as pessoas pioraram a prática de atividade física, moderada a vigorosa, elas passaram a consumir mais alimentos industrializados e alimentos ultraprocessados. As pessoas beberam mais, consumiram mais tabaco e pioraram seu estado de saúde mental. Então, apesar de todo mundo saber que ser saudável era uma proteção para ter formas menos graves de Covid, o comportamento das pessoas foi o oposto. É muito maluco, né? Sim. Esse contraponto, né? E outra coisa que chama atenção, né? As pessoas que tinham doenças crônicas e não controladas, elas tinham mais chance de ter formas graves da doença. E o que a gente observou, na verdade, na pandemia foi o quê? As pessoas postergaram o seu tratamento e muitas deixaram de fazer o tratamento adequado. Então houve um contrassenso, né? Uhum. Então buscou-se mais informação, mas a saúde não melhorou. Então eu vejo que tem uma oportunidade muito grande ainda das pessoas se cuidarem mais. Agora, pegando um pouco todas essas informações, né? Então, na pandemia, esse estudo que você trouxe, as pessoas Uhum, comeram pior, se exercitaram menos, não fizeram, né, os procedimentos ou postergaram tratamentos, não fizeram exames, né? Não se isso. cuidaram direito como deveriam. Você acha que agora a gente está tendo esse resgate de alguma forma assim, bom, a gente ficou com esses tempos, né, que foram muito tensos, muito Sim, intensos, sim, sim. bagunçou e deixou a gente, né, com uma rotina bem diferente do que a gente estava acostumado. Agora que as coisas estão voltando, né, a gente já pode dizer que já voltaram ao normal, na verdade. As pessoas estão voltando a fazer o É, check-up, a cuidar da saúde? exatamente. Então,
tem alguns dados bem legais para a gente comentar aqui. O Ministério da Saúde falou o seguinte, que em 2021, só 17% das mulheres que eram elegíveis para fazer mamografia fizeram. Só 17. Só 17%. Nossa. E eu tenho uns dados também do painel de medicina, falando na saúde suplementar agora, Uhum. né, da Abramed, de 2021, a gente teve uma redução em torno de 38% na realização de sangue oculto nas fezes, que seria um exame para rastreamento do câncer de intestino, em 34% nas colonoscopias, que também são exames indicados para o rastreamento, né? 28% nas mamografias, isso na saúde suplementar, e 24% no copo citopatológico, que é o Papa Nicolau. Então, assim, de fato, durante a pandemia, a gente teve uma postergação disso. O que aconteceu? A gente evitou de ter diagnósticos precoces e as pessoas postergaram o diagnóstico precoce e aí, quando identificado, a gente identificou formas mais avançadas que diminuem a sobrevida, que diminuem a qualidade de vida da pessoa, né? Mas você me perguntou se os dados hoje, Se eles a gente tá voltaram. melhor, Olha só, é um estudo do IES, Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O que ele mostrou? No caso da mamografia, por exemplo, a gente ainda não atingiu os níveis que a gente tinha em 2016 na saúde Nossa. suplementar. Então, a gente ainda não está nos níveis pré-pandêmicos. Interessante isso, né? Sim. Então, mostra que as pessoas ainda não retomaram e não ampliaram esse nível de cobertura. A OMS fala, por exemplo, que no caso do rastreamento de mamografia, né, a gente está falando de mamografia aqui, o ideal é que 70% da população elegível faça esse exame. E a gente está bem distante ainda desse número. 18% que você trouxe Que na foi na pandemia ali. pandemia, né? Sim. Então, veja, a gente tem ainda. Então, veja como é importante a gente reforçar isso com as pessoas, né? Que elas precisam retomar a prevenção. Eu acho que aqui vale então trazer um pouco, né, então vamos retomar tudo, assim, não só retomar a prevenção, mas explicar o porquê que é Uhum. importante, né? Pelo menos assim, para quem eu que cubro saúde há bastante tempo, Sim, mas acho que qualquer pessoa é muito familiarizado com o termo check-up. Ah, exato. eu preciso fazer o meu check-up. Ah, eu tô com o meu check-up atrasado. Ah, eu preciso procurar o médico para fazer o check-up. Acho que vale trazer aqui, primeiro, o que que a gente hoje considera o que que é um check-up e qual que é a importância dele para a saúde. Perfeito, muito bem. Então, o que é o check-up, né? O check-up a gente denomina de check-up uma avaliação abrangente, uma avaliação holística do estado de saúde do indivíduo, do paciente, né? Quando a gente fala dessa avaliação abrangente holística, o que a gente está buscando? A gente está buscando identificar fatores de risco de possíveis adoecimentos, identificar doenças em seu estágio assintomático ou pré-clínico, né? Ou identificar doenças que o paciente precisa fazer tratamento, que ele já tenha ou ele desconhece e que ele precisa já começar um tratamento. Além disso, o check-up é uma excelente oportunidade para se trabalhar a prevenção e a promoção à saúde. Então, hoje, por exemplo, falando da nossa jornada de check-up, né, a gente divide esse check-up em 3 momentos. A gente até chama de check-in, Uhum. o check-up propriamente dito e o check-out. Tá. Quando a gente fala de check-in, o que é o check-in? É uma fase pré-realização dos exames e das consultas, onde o paciente, a gente avalia ali, através de assessments, de questionários validados pela literatura científica, fatores de risco. Então, eu avalio ali, por exemplo, um risco de um adoecimento de saúde mental, eu avalio o estilo de vida, os hábitos alimentares e também já consigo, através de respostas de questionário, avaliar o risco, por exemplo, de desenvolver diabetes ou o risco de doenças cardiovasculares nos próximos 10 anos. Com base nesse check-in, ele vai para o check-up, que é aquele dia que é dedicado, né? Normalmente a gente realiza hoje em torno de 5 horas, um conjunto de exames laboratoriais, exames de imagem, testes funcionais e consultas. Todo esse protocolo, ele é baseado em evidência, ele é baseado em literatura e pesquisa, né? Porque a gente sabe que as pessoas fazem uma confusão, né? Que é assim, Uhum. quanto mais exame eu fizer, quanto mais mais médicos eu for, indica mais saúde. A gente sabe que não é bem isso. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Sim. Então, assim, tem que ser baseado em evidência, tem que ter comprovação. Então, ele passa ali por toda aquela bateria, onde ele é avaliado por especialistas. A gente tem sempre uma figura de um clínico que é o orquestrador, vamos dizer assim, desse check-up, ele que
que é o primeiro contato onde avalia de todos esses aspectos que eu coloquei para você. E ele também faz avaliação ali de qualidade de sono, ele faz avaliação da situação vacinal do paciente. A gente avalia a parte osteomuscular, então assim eu consigo ver força muscular, marcha do paciente. Se é um paciente idoso, eu tenho que avaliar, por exemplo, se ele tem risco de quedas. Então ele é muito particularizado. Depois ele passa por uma avaliação psicológica, nutricional, e depois os homens, né, com o Uhum. urologista, a mulher com o ginecologista, a parte da visão a gente avalia também e a parte da audição. Feita essa avaliação global do indivíduo, né, abrangente, a gente vai para o check-out, que aí depois fecha-se tudo isso, faz-se uma conclusão do estado de saúde, dos fatores de risco, das doenças existentes, e aí a gente sai com um conjunto de recomendações. Então o check-up, em resumo, né, é tudo, é toda essa jornada, vamos assim dizer, tá? Não, a gente vai ainda explorar cada uma delas, Ah, check-in, legal. check-up e check-out. Mas Isso. é, queria entender primeiro periodicidade, Tá. né? E público. Quem tem que fazer? Né? Eu acho que são duas perguntas que quem está Perfeito, assistindo a gente quer saber. Bom, será que eu me encaixo nessa situação ou é bom para todo mundo? perfeito. O check-up, na verdade, ele é bom para todo mundo, Uhum. né? Ele é indicado desde que a gente é bebezinho, né? A puericultura já é um check-up da Aham. criança, né? Obviamente que cada etapa tem a sua recomendação. Mas pensando aqui hoje no nosso público, né? Ele é um público focado principalmente em adultos, né? E ele é indicado, a periodicidade vai depender, obviamente, da faixa etária e do sexo. Mas normalmente a gente recomenda que pelo menos uma vez por ano seja esse nosso paciente faça essa avaliação. Alguns exames ele não vai precisar fazer todos os anos. E pode ser que ele faça bianual, né? Ou alguns exames ele vai fazer uma vez apenas. Ou, por exemplo, a colonoscopia sindicada, ela é feita, e normal, ela é feita a cada 10 anos pelas recomendações, né? Pelos guidelines. Então a periodicidade vai depender muito dos fatores de risco. Mas você perguntou do perfil, é isso? É, do Do perfil do perfil, do público. público, é. Hoje, vamos dizer assim, basicamente os nossos pacientes eles são executivos de empresas. As empresas, né, elas contratam esse pacote que a gente chama de check-up para os seus executivos. Depois a gente tem também alguns clientes de operadoras e alguns clientes particulares em menor proporção, mas a gama maior são executivos de empresa. E para esse público, a gente sabe que eles têm uma agenda muito disputada, né? Sim. Bastante complexa. Então, a comodidade de você fazer tudo num dia só e ter ali aquela avaliação abrangente naquele mesmo dia, então um chamariz muito grande para eles, né? Então, hoje é o nosso público predominante. E você disse, né, doutor, que 6 horas você consegue fazer mais ou Exatamente. menos Em 5, seis torno de horas. 5, 6 horas, é. Você passa por toda essa gama de profissionais com tudo Exatamente. isso assim triado e personalizado. Então, Isso. no check-in você faz ali, bom, você vai seguir É, por esse caminho isso. e a partir de então tudo isso é feito Exatamente. O nesse check-in ele é curto. feito normalmente 72 horas antes, Tá. até 72 horas antes, que ele responde de casa, Questionário, né? tá? O check-up em si, que é todo esse conjunto de procedimentos, exames, consultas, etc., ele faz em até 5 horas. Tá. Depois, em até 10 dias, a gente faz o check-out, que é o aconselhamento, né? E o retorno. Eu acho que agora vale a gente falar um pouco sobre essa questão do que você trouxe, né, doutor, de que às vezes a gente tem a impressão de que fazer muito exame é bom, mas é importante que seja um exame que você precisa e que esse cuidado seja coordenado. E acho que vale a gente trazer essa questão aqui, porque hoje a gente sabe aqui, o tempo todo no podcast, a gente fala sobre o setor de saúde extremamente fragmentado, e pensando do ponto de vista do usuário, às vezes você vai no dermatologista e te pede uns exames, o ginecologista te pede outros. Aí, preciso ir no nutricionista. Eu preciso ir no psicólogo. Então, assim, parece que não tem ninguém olhando para a sua saúde como um todo. Qual que é a importância disso e como que o check-up, tudo isso que a gente está conversando até agora, se enquadram dentro desse contexto, né? Perfeito. Bom, dentro da saúde populacional, né, que é o ramo principal que eu estou atuando, a gente fala de coordenação de cuidado é extremamente estratégico, né? A gente sabe que os países que têm sistemas de saúde organizados e pautados no principal acesso,
pela atenção primária, eles fazem muito bem a coordenação do cuidado, e a atenção primária que é, na verdade, a grande tá nos seus atributos, né, ser a Uhum. coordenadora do cuidado. E eu vejo, que quando a gente faz um cuidado coordenado, a gente consegue principalmente fazer com que a jornada do paciente se evite desperdícios, a gente tenha um melhor desfecho em saúde para esse paciente, e ele muitas vezes fica muito mais satisfeito, porque ele e direcionado, porque ele vai para o cuidado correto, né? Quando a gente fala do check-up, eu vejo o check-up como uma coordenação de cuidado. Por quê? Porque apesar de você ter várias etapas, tudo isso é muito bem orquestrado e organizado e concentrado, por exemplo, na figura do clínico. Uhum. Porque o clínico ali, ele atua como um médico de atenção primária, ou um médico de família, vamos dizer assim, que ele olha para essa jornada completa e ele vai chegar para o paciente e vai fazer esse desfecho, né? E vai orientar esse paciente. Então, apesar dele passar, né, no ginecologista, no dermato, dentro do check-up, no oftalmo, no cardio, existe alguém olhando para o todo, Uhum. né? E faz esse fechamento. Então, a gente consegue fazer aí a coordenação do cuidado e aquela coisa, o check-up não para só naquele dia, né? A gente hoje oferece para os pacientes um acompanhamento longitudinal, ou Uhum. seja, antes dele vir fazer o outro check-up, o nosso time também vai tendo interação, a gente trabalha muito nessa lógica da navegação do cuidado, né? A gente faz interações com esse paciente para que ver de fato se ele está cumprindo as tarefas que foram prescritas ali, que foram orientadas, né? Facilitando, engajando ele no seu cuidado. Acho que vale trazer então um exemplo prático para tangibilizar, assim. Vamos pensar num executivo que fez o check-up, né, fez o check-in, respondeu as questões, fez o check-up ali extremamente personalizado para a questão dele e no check-out saiu ali com os resultados e um Uma direcionamento, uma recomendação, isso. recomendação. Olha, você está com colesterol alto, você precisa melhorar a sua glicemia, tem que mudar tal e tal coisa, e temos aqui uma coisa suspeita que você precisa de acompanhar. Vamos Isso. supor. E aí, esse pós ali, ele também pode continuar tendo essa atenção, é Ele isso? pode continuar tendo essa atenção, e quando existem alguns casos mais críticos, vamos supor que no rastreamento a gente identificou ali uma lesão na mama, a gente está falando de mamografia, né, na mama Uhum, suspeita. Então a gente já direciona esse paciente para um centro de especialidades específico, para que ele já faça ali a avaliação do mastologista, se necessário a punção, ele já sai com o diagnóstico, já sai com uma conduta e tratamento. Então existe toda uma continuidade desse cuidado, tá. né? A coordenação, ao meu ver, ela para a saúde suplementar, ela é super estratégica, né? E a gente hoje tem barreiras ainda dentro do modelo que levam a essa fragmentação, a esse desperdício, né? Sim. Tem dados, por exemplo, que a gente vê que muitos exames que os pacientes fazem sequer são retirados nos laboratórios, né? São vistos, me parece que em torno de 20 a 30% dos exames, né? Sim. Então você imagina o desperdício. Aí você vai num médico, ele pede o mesmo exame que o outro colega pediu, né, da especialidade. Então, quando a gente tem alguém olhando para o todo e fazendo essa gestão do cuidado, o sistema ele fica mais sustentável e o desfecho é melhor. Perfeito. Agora, pensando em outra tendência da saúde, eu quero saber se ela se aplica no contexto do check-up. Muito a gente tem falado e visto na prática esse conceito da medicina personalizada, né? A expectativa é que com o tempo a gente tenha de fato o melhor tratamento para aquela pessoa ou a melhor recomendação para aquela pessoa, né? E não só esse olhar mais geral que faz sentido para um recorte. Isso já é aplicável do ponto de vista de check-up? Onde que você vê os próximos passos nesse sentido? Perfeito. O check-up, ele, ele é hoje personalizado, né? Ele é muito com esse olhar da medicina de precisão, né? Então, como você bem colocou ali no começo, não é tudo que é aplicado para todo mundo. Uhum, Vou te dar um exemplo aqui prático para a gente poder esclarecer. Por exemplo, a gente sabe que as pessoas que foram fumantes ou são fumantes e têm mais de 50 anos, elas devem fazer, a partir dos 50 anos, uma tomografia de tórax de baixa dosagem para rastrear nódulos que podem eventualmente ser nódulos malignos e desencadear até o tumor de pulmão. Mas esse tipo de exame não é aplicado para todo mundo. Então não adianta eu fazer tomografia de tórax em todo. Ah, eu quero fazer um check-up, fazer uma tomografia. Aí eu com 50 anos e que não tenha nenhum desses riscos que eu coloquei. Então é indicado apenas para este público específico. Um outro exemplo
que a gente pode falar de personalização, é, por exemplo, o rastreio ou a realização de marcadores genéticos para câncer de mama e ovário, né? Os famosos marcadores BRCA1, BRCA2, né? Esses marcadores também não adianta eu fazer em todo mundo. Vou chegar, eu quero fazer um exame que é caro, Sim. né? Que é dispendioso. Você tem que ter critérios para fazer isso. Então é necessário que você passe por uma avaliação de risco, uma consulta com o geneticista para dizer, olha, para você esse exame é indicado. Até porque é importante frisar isso para as pessoas, porque agora eu li recentemente também a última moda, que é o tal da ressonância do corpo inteiro. Ah, é? Essa eu não É, peguei. alguns famosos aí Estão fazendo. fora do Brasil publicando em mídias sociais que o check-up é a ressonância do corpo inteiro. Meu Deus. Então você imagina, o que acontece com isso, né? A crítica é o seguinte, além de não ter indicação, né, de pessoas assintomáticas, você vai identificar muitos achados de exames que são normais, que podem desencadear procedimentos desnecessários. Às vezes você acha um achado de exame, uma lesão ali é suspeita. É um achado de exame. Aí você vai ficar naquela coisa na cabeça. O médico também vai ficar naquela dúvida. O que vai fazer? Vai indicar um procedimento invasivo para ver o que é aquilo. No final é uma lesão que é normal, que é benigna. Então olha o tanto de coisa que você desencadeia por um exame que não é indicado, Sim. né? Então, por isso que é importante essa personalização, essa solicitação de acordo com os riscos mapeados. E tem todo o debate sobre a sustentabilidade, a custo-efetividade Exato, da saúde, né, doutor? exatamente. Isso a gente leva muito em consideração, né, dentro do check-up, que é a evidência, a pesquisa e o custo-benefício de fazer um rastreamento populacional daquela condição, daquele exame, né? Perfeito. Agora, sobre atualizações, eu acho que quando a gente pensa em check-up, ou pelo menos, né, tem que fazer uma batelada de exames, alguns exames de imagem. E aí a gente viu muita coisa mudando no momento, na pandemia, agora, a saúde indo para um caminho, né, digital, o uso da telemedicina, inteligência artificial. Essas coisas entraram para esse universo também, assim, já Exato. dá para pensar na digitalização da saúde ou na inteligência artificial, machine learning, aplicada ao Ao check-up? check-up, muito bem. Hoje, na nossa jornada do check-up, a telemedicina já está presente. A gente já faz o check-out, vamos dizer assim, aquela consulta de fechamento do check-up, de apresentação por telemedicina, até porque a gente recebe muitos pacientes de outros estados que vêm naquele dia específico, né, para fazer o seu exame, os seus procedimentos, e isso também encurta distâncias. Além de facilitar a agenda do principal cliente que a gente colocou aqui, que são os executivos, né, ou esses diretores, gerentes de grandes empresas. Então a telemedicina já faz parte hoje da nossa realidade. Quando a gente fala em inteligência artificial machine learning, a gente está rodando hoje, junto com a nossa área de inovação do hospital, um projeto com os dados do check-up, no intuito de fazer o quê? A gente tem uma base muito rica, né? O check-up do Hospital Oswaldo Cruz é um dos check-ups mais antigos e mais tradicionais. A gente tem mais de 30 anos de existência. Então a gente tem uma base muito grande de dados. Então o que a gente está rodando ali? A gente está rodando uma ferramenta que analisará todos esses dados, que está analisando, na verdade, todos esses dados, está criando um score de saúde para o indivíduo e para a empresa. Então, a partir desse score, que ele roda a partir de algoritmos e inteligência artificial, e ele pega, inclusive, dados que são dados de campo aberto, que na saúde a gente tem uma dificuldade muito grande com os dados, né? Dificilmente você vai ter dados muito prontinhos, assim como no sistema bancário, por exemplo. Os dados em saúde é uma coisa complexa. Então ele está pegando até dados em campo aberto, que o médico digita ali no prontuário, e está usando para calcular esse score de saúde. E qual vai ser a vantagem desse score de saúde, né? O score de saúde, além dele mostrar como você está hoje, ele vai te dar os seus riscos, e para as empresas ele vai ser ele vai dar modelos de predição, por exemplo, de sinistralidade. Então a gente pode ver, olha, se a pessoa continuar com esse comportamento, essa sua população, e esse risco, você, nos próximos 12 meses, você vai ter esse custo assistencial. Então aí a gente pode já ser parceiro da empresa propondo soluções, programas para que ela cuide melhor daquela população e reduza também o seu custo de assistência médica. Que interessante. É, É a saúde virando um 360 mesmo, né? exatamente. Em toda a jornada. Exatamente. Agora, isso está rodando, já está funcionando, doutora? Eu já quero o spoiler. Nesse mês a gente já começa a aplicar, tá? Que Tá legal, rodando que dentro. legal. É uma inovação que a gente trouxe junto com a nossa área de inovação ali do hospital.
Não, muito interessante. Acho que vale a gente entrar num outro tópico que você mencionou brevemente mais no começo da nossa conversa, que é esse momento da saúde mental, né? Que isso também tá dentro do check-up, tá dentro das entrevistas, mas, enfim, a gente tá num momento bem desafiador em relação à saúde mental no Brasil. O Brasil está entre os países com maiores índices de depressão e ansiedade, e há estudos que apontam que esses transtornos aumentaram durante a pandemia, né? Perfeito. Então, assim, é uma situação que precisa de uma atenção especial. E quando a gente fala, sempre falou de check-up, pelo menos estou dando aqui a minha percepção. Você não pensa em saúde mental. É, Você fala, tô bem, tá bem, as minhas taxas estão bem, eu tô com os meus preventivos em dia, mas você não pensa na saúde mental. Esse é um olhar também do ALC? perfeito. Esse é um olhar. Como eu coloquei, o nosso público principal são pessoas de organizações, de empresas, né? E hoje, para as empresas, a saúde mental é o que foi lá na década, 10, 20 anos atrás, a Lerdort para as empresas, que é a nossa tendinites, bursites, hoje é a doença mental. Tá. É a principal, hoje é a segunda causa de afastamento dentro das empresas. Então, o nosso check-up ele avalia também o status de saúde mental, identificando, porque a gente tem muito na saúde mental o diagnóstico oculto, vamos dizer assim. Né? Muitas pessoas têm doenças mental e não sabem que tem. Então, o que a gente faz no check-up? A gente, além de rastrear os instrumentos de rastreamento de depressão, de ansiedade, do burnout, né, que é muito comum nas organizações, do uso abusivo de álcool. Através desses instrumentos, a gente consegue calcular ali se está sob risco ou se está doente. E aí, no dia do check-up, eles passam com uma avaliação do psicólogo para aprofundar, né, esses questionários e também já sair dali com um direcionamento que eu falei do cuidado, né, longitudinal. Então, assim, se aquela pessoa de fato precisa de um acompanhamento especializado, um psiquiatra, ou mesmo um segmento com um psicólogo, a gente já faz toda a orientação ali dentro da jornada do check-up. Em termos populacionais, o que a gente acontece? A gente apresenta os dados coletivos para as empresas das prevalências, ou seja, qual a porcentagem de diagnósticos. A gente não diz quem são as pessoas, Claro. né? Mas, e aí a gente atua como parceiro das empresas, oferecendo soluções para desenhar as estratégias de saúde mental. Tem algumas estratégias que a gente tem feito com algumas organizações muito interessantes, que têm colhido bastante resultados, que é a capacitação de líderes para desenvolverem ações voltadas para a saúde mental dos seus liderados, e uma que a gente criou lá na pandemia para o próprio hospital, dentro dos nossos funcionários, que foi os socorristas em saúde mental. Não sei se você já ouviu Não me conta. essa expressão. O que é o socorrista em saúde mental? A gente faz uma analogia com o brigadista do incêndio. Né? O que o socorrista, como é que ele é capacitado? São profissionais que não necessariamente são da saúde, e eles são treinados para identificar sinais e sintomas de sofrimento mental nos colegas ou em clientes. E eles agem na situação de crise ali, então pegou como se fosse o brigadista, tá pegando fogo ali, eu sei qual que é o extintor que eu uso. Eles agem na situação de crise e direcionam pro cuidado correto. Então são pessoas que identificam, veja, às vezes um colega mais quieto, um colega chorando, uma pessoa com uma respiração mais rápida. Então, poxa, essa pessoa pode estar sofrendo de algum transtorno emocional. Então eu sei que eu vou acolher, ouvir e direcionar para o cuidado. Então eu sou um socorrista de saúde mental, uma estratégia bem interessante. E você pode fazer treinamento, então, capacitação desses Capacitar líderes. pessoas para se tornarem socorristas Tá. em saúde mental. Isso existe, a gente trouxe aqui no 2020 para o hospital, mas já existe fora do Brasil, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, que eles desenvolvem. Existem mais, no Canadá já tem mais de 50 mil socorristas em saúde mental. Então é uma estratégia bem interessante que para as empresas você forma esses times que atuam ali para ajudar a identificar mesmo pessoas que estão em sofrimento, né? Sim. E aí você direcionar para o cuidado, quer seja na empresa ou para a operadora, né? Queria um pouco agora da tua visão para as empresas, porque também pensando, né, em todas essas transformações que a gente tem visto, a saúde ela entrava meio que como um coadjuvante, né, das empresas. É importante ser saudável. Tinha ali os informativos que chegavam por e-mail, as comunicações por mural. Mas hoje a impressão que dá é que as empresas estão cada vez mais empoderadas e entendendo a importância que elas têm de ser parceiras nesse cuidado da saúde do funcionário. Você tem essa percepção? Acha que ainda a gente pode avançar mais nesse aspecto? Isso é bem concreto.
Isso, a gente tem até dados, né? Falando mais uma vez de dados, uma pesquisa da Aon global, feita no mundo todo, de 22, 23, mais de 80% das empresas entrevistadas, elas colocam na sua estratégia a saúde e a qualidade de vida dos seus funcionários. Em relação a antes da pandemia, isso cresceu, me parece que em torno de 25 pontos. Uau. Então, de fato, é uma preocupação das organizações olhar mais para a saúde das pessoas, e a gente sabe que durante a pandemia, quem tinha estratégias de saúde mais desenvolvidas dentro das empresas, quem conhecia a saúde da sua população, teve um desfecho, vamos dizer assim, melhor com seus colaboradores, né? Então, hoje é uma preocupação, obviamente que a gente tem ainda isso aqui no Brasil, né? Ao meu ver, se restringe muito a grandes empresas ou médias empresas, a gente tem ainda um caminho a percorrer, mas isso virou muito estratégico para as organizações, né? Porque, além disso, uma outra coisa que colabora com isso ser estratégico é a agenda do ESG, né? Que aí a gente fala mais olhando para as pessoas, falando aí de saúde das pessoas e qualidade de vida das pessoas. Aí envolve os determinantes também de saúde. E o trabalho é um determinante de saúde, né? Então, Uhum. a gente sabe que se a gente tiver uma boa relação entre trabalho e vida pessoal, a gente pode usar o trabalho, o ambiente de trabalho para levar saúde para as pessoas. Muitas empresas têm hoje saúde ocupacional ainda como aquela coisa, medicina do trabalho burocrática, Sim. sabe? A gente fala que Só, é só preencher só um emissão de questionário. ASO. Aham. Mas aquelas que viram a medicina ocupacional e transformaram aquilo num olhar para a gestão de saúde populacional, elas estão colhendo muito mais resultados hoje em quê? Melhoria da qualidade de vida da população, sustentabilidade, então redução de custos com assistência médica, melhora da saúde da população. O Oswaldo Cruz, por exemplo, a gente começou isso lá em 2010, a gente já fez isso dentro de casa, a gente fez essa transformação, colheu, temos vários resultados assim do próprio nossa saúde corporativa com resultados importantes para a gente. Tanto é que depois isso virou um produto para as empresas, né? Então, Uhum. investir em saúde dá retorno. E isso tem dados de literatura, né? Estudos da Harvard, de $1 investido em promoção, saúde e qualidade de vida no trabalho, economiza $4 em doença. Isso, média e grande empresa já está com esse olhar. Ainda tem que ter essa Eu acho que, transformação em outros é, contextos. sim, ao meu ver, a gente precisa ainda avançar a dificuldade é nas pequenas empresas ou no trabalho informal, né? Como é que a gente faz isso? Uhum. Hum. Sim, acho que isso aí a gente marca uma outra É, entrevista, né, doutor? vamos discutir uma outra. Agora, eu queria entrar na questão da longevidade. A gente tem uma população que está envelhecendo e a gente vai viver cada vez mais tempo, né? Essa é a grande expectativa. Agora, tem todo o debate de não adianta a gente só viver mais tempo se a gente não viver esse tempo com saúde. Exatamente. É, pensando nisso, qual que é a importância de se cuidar agora? Né? Tem Perfeito. esse impacto? Não, totalmente conectado. Longevidade tem íntima relação com saúde, né? Você ser saudável, você vive mais, com mais qualidade de vida. E quando a gente fala dos determinantes da saúde de cada um, 50% dos nossos determinantes de saúde é o quê? É os nossos hábitos e o nosso estilo de vida. 20% é a nossa genética, que são fatores não modificáveis ainda, né? Uhum, Ainda. ainda. 20% são fatores ambientais e 10% apenas é acesso à saúde. Tanto é que você vê isso muito claramente, países que gastam muito em saúde não necessariamente têm a melhor saúde. Exemplo, os Estados Unidos, né? Quase 20% do PIB e a qualidade de vida, a saúde das pessoas ali não é nada assim a se vangloriar, né? Uhum. Então, se 50% da nossa saúde depende do nosso estilo de vida, e são fatores modificáveis, a oportunidade está aí. Então, a gente, de fato, prevenir, né? A gente ter uma alimentação saudável, praticar atividade, tudo aquilo que a gente já Já sabe o que tem que sabemos. fazer. Alimentação saudável, combater o estresse, ter uma qualidade adequada de sono. E tem dois pontos importantes da longevidade. Um é a gente ter relacionamentos que são duradouros e o outro é propósito. Então, se a gente trabalhar tudo isso, a gente tudo indica que a gente vai viver mais e com qualidade de vida. E aí os exames preventivos, né, o check-up, esse cuidado global totalmente conectado com longevidade. E é totalmente
Às vezes avesso do que a rotina que a sociedade hoje em dia tem É, tido, né, doutor? Que é trabalhar muito, não olhar para a saúde e não se cuidar, né? exatamente. É, porque eu te falei lá no começo. Aham. Mesmo com toda a lição da pandemia, a gente ainda não aprendeu, né? A gente piorou nosso estilo de vida, ao invés de melhorar. Então É. veja a oportunidade que a gente tem aí pra frente de fato cuidar, olhar pra si. Acho que essa é uma chamada, inclusive, para quem está assistindo nosso vídeo, né, Exatamente, é doutor? Acho que verdade. esse é o momento de refletir É. se a gente está se cuidando mesmo como a gente deveria se cuidar e o que que a gente pode fazer já para Porque, mudar isso desde já, né? porque se vier a próxima, né? Que a gente sabe Ah, que espero vai que não. que virá, mas não É, sabemos quando, que sim, terão outras pandemias. Quando a gente está mais cuidado, quando a gente olha e tem um estilo de vida mais adequado, a gente vai estar melhor preparado para enfrentar. Isso é perfeito. fato e isso foi mostrado claramente, né? Agora, indo já para a nossa última pergunta, doutora, eu queria te ouvir um pouco sobre futuro, o futuro do check-up, né, que foi o nosso tema central aqui da conversa, mas também englobando um pouco das promessas que a gente tem da saúde, da medicina, da tecnologia. Por exemplo, os vestíveis, o quanto tudo isso vai É, transformar a forma que a gente cuida da nossa saúde e que a gente tem consciência, né, de se estamos ou não saudáveis. perfeito. É isso, já tá acontecendo, né? Uhum, Então hoje as tecnologias, elas são aliadas, eu sempre digo que elas são aliadas, elas nunca serão substitutas ao cuidado médico, ao cuidado da equipe de saúde, mas elas são extremamente importantes como aliadas, principalmente no monitoramento das doenças, né? A gente sabe que hoje existem já dispositivos que monitoram sinais vitais, que monitoram, por exemplo, glicemia, monitoram pressão arterial, e isso tudo ajuda muito no acompanhamento da doença crônica, principalmente, que são as doenças que associadas agora ao envelhecimento. A gente está envelhecendo, a gente vai vir com uma carga de doenças crônicas. Então, essas tecnologias são super importantes e quando a gente tiver, de fato, é um assunto que a gente não colocou ainda, mas a interoperabilidade dos dados, né? aham, Que quando isso estiver conectado, de fato, lá com o meu cuidado, né? No hospital, no ambulatório, enfim, eu vou poder ter uma visão global da pessoa com muito mais riqueza. E aí entra inteligência artificial, algoritmo. Você imagina tudo isso para o cuidado. Vai ser super importante, até para dizer ó, qual medicamento melhor adapta, qual seria o estilo de vida que eu preciso atuar especificamente naquele caso, adesão ao medicamento. Então a tecnologia ela é muito importante, é e será muito importante. Ainda ela é, eu vejo que ela ainda não tem escala, até por conta de custos, né? uhum. Mas eu entendo que isso é uma questão de tempo, onde ela vai ficar mais acessível e daqui a pouco até a empresa ou a seguradora de saúde, a operadora, vai acabar fornecendo isso como uma forma de cuidado, né, para as pessoas, para que a gente possa auxiliar aí no tratamento e no acompanhamento preventivo e tudo mais das pessoas. Perfeito. Doutor Leonardo, eu queria te pedir, acho que uma última coisa, que é um recado final. Acho que a gente falou aqui muito da importância de cuidar da Sim, própria saúde, e acho que vale uma chamada ali, né, para quem ainda não está olhando para isso. é legal. É, acho que o recado aqui é o seguinte: a gente, veja, eu coloquei na entrevista, 50% da nossa saúde está relacionada ao nosso estilo de vida. Né? Então é super importante que a gente reflita, pare e olhe para o nosso autocuidado, né? Que a gente é o principal agente dessa transformação. Então o que é importante? A gente tem um estilo de vida adequado, a gente tem que fazer os exames adequados com a periodicidade adequada, de acordo com a nossa faixa etária, não é fazer coisas em excesso, é fazer o que é de fato indicado por um profissional de saúde. E com base nisso tudo, a gente ter uma vida mais saudável, ter mais qualidade e aí longevidade, que acho que encerra a palavra-chave. Doutor, eu queria te agradecer demais por essa entrevista super esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para próximas oportunidades também, se porventura acontecerem. Com Obrigado. certeza. Obrigada, doutor. Obrigado. Eu queria agradecer também a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se você ainda não assina o canal, não se esqueça de assinar. A gente se vê. Até mais.